Paz do Senhor, amém? Estão me ouvindo bem aí? Está melhorando, né? Graças a Deus. Está até com um negocinho aqui de apresentador de programa. Amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Um texto muito conhecido de todos e que já foi até pregado aqui na igreja nesse tempo aí de quarentena, passou por esse texto. Mas a gente vai nesse texto de novo aí, Atos 16, a partir do verso 22. Caramba, meu Deus. Amém. Como é que é? Tá beleza? Glória a Deus. Então vamos lá. Atos 16, 22. Vocês acharam aí? Fazer igual Dora Aventureira, né? Dá um tempo para vocês. Achamos. Glória a Deus. Vamos lá. Atos 16, 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada e a suicidar-se. Pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Amém. Muito interessante esse texto. Vamos orar para que Deus possa falar conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, com essa oportunidade, Senhor, de ouvirmos um pouco mais da Tua Palavra, que possamos aprender e aplicar, Deus, e que essas almas que estão longe, distante de nós, possam receber de Ti, Senhor, possam ser confortadas, possam ser orientadas através dos Teus mandamentos. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou tirar meu óculos aqui, que está ruinzinho demais. Eu também não estou vendo vocês aqui na igreja mesmo, né? Aí eu posso imaginar. Deixa pra lá, vamos voltar. Só para você entender, aqui a gente está falando sobre Paulo e Silas na prisão, e eles foram presos porque eles estão ali na Macedônia pregando o evangelho, e tem uma mulher com espírito de adivinhação. E por onde eles iam, vinha aquela mulher atrás deles e falava assim: estes homens são homens de Deus, estes homens estão pregando uma palavra de salvação. Ela falou a verdade, mas aquilo começou a incomodar a Paulo, e Paulo expulsa aquele demônio, e os donos daquela mulher, eles vão e falam assim: vocês não podiam ter feito isso, levam eles até as autoridades, rasgam as vestes, e mandam que deem açoites neles, eles são presos só por causa disso. Então, o primeiro ensinamento que a gente tira aqui, bem rápido desse texto, é difícil ler ele e não se apegar a isso. Paulo e Silas não fizeram nada além de cumprir o ministério de Deus na vida deles. Eles largaram a sua vida, sabe, o que eles faziam antes, para pregar o evangelho. E a única coisa que eles estavam fazendo era pregar o evangelho. E por pregar o evangelho, eles foram açoitados, foram presos, foram colocados no cárcere interior, lugar que era para o pior dos piores. E ainda tiveram as suas pernas presas no tronco, sabe? Além de estarem machucados, eles perderam toda a sua capacidade de se mover. E fizeram e passaram por tudo isso só por pregar o evangelho. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a gente não pode desanimar. Paulo e Silas, se fôssemos nós, talvez, a gente ia falar: poxa, talvez não seja da vontade de Deus que eu faça isso.
está dando tudo errado. A gente espera que dê tudo certo sempre. Quando a gente viu que eles passaram por tudo isso, e mesmo assim, eles estavam louvando e adorando o nome de Deus. Não pare de louvar e adorar o nome desse Deus maravilhoso, querido. Não é porque na primeira situação que você começou a fazer a vontade de Deus, você sofreu um belisque, você sofreu alguma coisa, você passou por qualquer situação. Às vezes alguém olhou torto para você, você achou que olhou torto, e você fala assim, não é para mim. Deus não quer que eu faça isso, porque está dando tudo errado. Estes homens que na verdade deu tudo errado, mesmo assim eles compreenderam que era da vontade de Deus. Deus está no controle, só siga em frente, mantenha a sua fé. Eles estão ali, estão louvando, estão adorando a Deus à meia-noite, né? Aqui é aquele momento que muitos vão dizer assim, para Deus te ouvir tem que ser à meia-noite. Deixa de bobeira, não é por isso, o texto não está... Só está citando que eles estão à meia-noite ali louvando e adorando a Deus. Independente do momento que for, louve. Independente da hora, louve e adore a Deus. Independente se você está em uma situação adversa, louve e adore a Deus. Eles estão louvando e adorando naquela prisão, no pior lugar que podia se estar. E de repente acontece um terremoto, sabe? Aquela região era comum ter terremotos. Era comum, era normal, mas foi um terremoto muito diferente. A gente está acostumado a ouvir, né? Graças a Deus não tem tremores nem terremoto aqui no Brasil, muito. É bem raro acontecer qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente ouve qualquer notícia de um terremoto, é tragédia, é morte. São pessoas que ficaram soterradas porque as construções foram quebrando, destruindo sobre as pessoas e elas morreram. Mas agora a gente se depara com um terremoto que, ao contrário, ao invés de soterrar alguém, liberta. Consegue entender isso? Aquele terremoto que, para pensar que se fôssemos nós na prisão, eles estavam no cárcere interior, sabe, o cárcere interior podia ser o cárcere lá mais ao fundo da prisão, ou até um porão. Se fosse um terremoto comum, onde as pedras, as paredes caíssem, Paulo e Silas estariam pior do que todo mundo. Eles estavam condenados à morte. Eles estavam num lugar que era inseguro, num lugar que normalmente se entrava pouca luz, num lugar escuro, um lugar fedorento, um lugar que ninguém queria estar, mas mesmo assim eles louvavam e adoravam a Deus. E quando aquele terremoto que normalmente apresentaria a morte para eles chegou, foi libertação. Estremeceu até os alicerces, mas só serviu para abrir as portas e soltar as correntes. Às vezes vamos passar por situações que, se não olharmos com os olhos da fé, vamos achar que é a nossa morte. Mas, querido, se apegue a sua fé em Deus, porque isso é só para abrir as portas, é só para libertar e acabar com as suas limitações. Aquilo que tem te limitado, vem um terremoto, algo que os outros vão achar que você vai morrer, mas na verdade está começando algo novo na sua vida. Então, querido, independente da situação, louve a Deus. Independente se está vindo um terremoto que parece que você vai morrer, quando você está com Deus, as coisas acontecem de forma diferente. E foi tão diferente esse terremoto, eu não sei exatamente como foi, mas aconteceu alguma coisa fora do comum ali. Porque aqueles presos, foi muito bem pregado aqui, algo que eu achei muito interessante. Pastor Robson, né, meu pai, ele trouxe uma mensagem que disse assim, quando o carcereiro acorda, ele olha as portas da prisão abertas, ele se desespera, ele quer se matar. Aí Paulo grita e diz assim, calma, não faça nenhum mal. Todos estamos aqui. Você entende isso? Os outros presos, que não estavam no cárcere interior, estavam num lugar ruim, mas era menos ruim. Eles foram para o pior lugar daquela prisão, por causa de Paulo e Silas. Se fosse um terremoto comum, quando abrisse as portas, aqueles homens iam sair correndo. Mas aconteceu algo tão sobrenatural naquela noite ali,
Sabe, eu não sei se o terremoto começou de dentro da cela em que estava Paulo e Silas, eu não sei se o tremor foi só naquela prisão, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas sei que foi capaz de levar aqueles homens que podiam morrer, que podiam sofrer açoites e torturas, a escolherem ouvir a palavra de Paulo e Silas. Entenda isso, querido. Você pode pensar assim, Fernando, às vezes aquele pessoal ia ficar só mais uma semana preso e seriam libertos. A prisão neste tempo não servia como forma de punição, não servia para isso. Não era assim, você vai ficar preso por 6 meses, essa é a sua pena. Não, a prisão era só para você aguardar um julgamento. A prisão era só para você ficar assim, fica aí, que a gente vai te julgar e vai ver se você vai morrer. A gente vai te julgar e vai ver se a gente vai arrancar o seu braço. A gente vai te julgar e vai ver se você vai ser açoitado mais vezes. Aqueles homens nem sabiam o que ia acontecer com eles, estavam na incerteza da morte ou da vida, mas quando eles tiveram a possibilidade de olhar para um lado e ver a porta da prisão aberta, e olhar para o outro lado e ver o mais interior da prisão, eles escolheram aquele lugar, meu irmão. Sabe por quê? Imaginou que se eles tivessem a possibilidade de responder, eles dariam a mesma resposta que Pedro dá para Jesus. Jesus fala assim, vocês querem fugir como eles fugiram? E Pedro disse, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aqueles homens estavam só uma noite com Paulo e Silas, mas eles viveram algo tão intenso e milagroso, que eles olharam para a sua vida lá fora e falaram, para onde iremos nós? A vida está ali com Deus daqueles homens, querido. Então pare de perder tempo e olhar para a vida que você poderia viver lá fora, uma vida que às vezes parece que te dá muita liberdade, quando na realidade a única vida que existe é a vida com Deus. Então se apegue a Deus. Sabe, quando acontece qualquer coisa na sua casa, falta luz, ou você ouve um barulho de tiro, ou qualquer coisa que acontece, as crianças correm para os pais, não é? Para o porto seguro, fica todo mundo junto, no lugar que é mais seguro. Aqueles homens viveram algo tão intenso naquele terremoto, que o porto seguro deles foi Paulo e Silas. Preste atenção nisso. O carcereiro então acorda, ele vê as portas da prisão abertas, e ele já quer se matar. Agora já é uma dedução minha, tá? Não está muito bem claro na Bíblia, não vou dizer que Deus me revelou, não, é só uma dedução. Aquele homem viu as portas da prisão aberta, possivelmente ali das celas onde os presos que não estavam no cárcere interior, e viu que não estava ninguém ali, havia alguma luz neste lugar. E imaginou que se eu fosse o carcereiro, e eu acordo, e vejo assim, que não tem ninguém, e tem alguém trabalhando comigo, sabe, algum outro soldado comigo, eu ia falar, por mais que a responsabilidade fosse minha, eu ia falar, o que houve, gente, o que aconteceu? Se tivesse outros soldados com ele, estes soldados que avisariam, e não Paulo, sabe? Se eu vejo lá o carcereiro lá vai se matar, eu sou um soldado, calma aí, cara, não é bem assim não, tá todo mundo lá junto de Paulo e Silas, esses prisioneiros aí que chegaram. Mas não, entendo eu que ele não foi tomar satisfação com ninguém, acreditava estar sozinho. E Paulo que diz, não te faça nenhum mal, imagino que aquele carcereiro estava sozinho. Por que você está falando disso, né? Porque ele, quando ele ouve Paulo falando, ele pedindo uma luz, depois você lê na sua Bíblia aí, pedindo uma luz. Se ele estava sozinho na prisão, só tinha Paulo, Silas e os presos, talvez o lugar, o caminho até o cárcere interior estivesse escuro, mas quem trouxe luz para ele, quem forneceu luz, foi Paulo e Silas. Paulo e Silas devem ter ficado naquele lugar, e um dos presos levou luz até ele para que ele pudesse se achegar. E algumas versões vai dizer assim, que ele saltou, chegando àquela luz, ele saltou aos pés de Paulo e Silas. Querido, aquele lugar ali era um lugar inseguro, aquele lugar era um lugar escuro, aquele lugar era um lugar que ninguém queria estar. Às vezes a gente começa a reclamar da posição a qual nós estamos, sabe? Às vezes a gente fala assim, poxa, onde eu estou aqui, como é que eu vou ser referência para alguém? Como é que eu vou fazer diferença na vida de alguém? Paulo e Silas, que estavam no pior lugar que se podia estar, que vivia a pior situação de dentro daquela prisão e daquela cidade, talvez. Agora eles são porto seguro
daqueles homens. Agora ele está num lugar que todo mundo quer estar. Homens que estavam talvez condenados à morte, preferiram estar próximos a eles. E aquele lugar é um lugar que fornece luz. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que por mais que a lâmpada do ímpio se apague, a luz do justo brilhará intensamente. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Paulo e Silas naquele lugar foi luz para o carcereiro. O que tem isso, Fernando? Em vez de ficar preocupado com o lugar, com a situação, com a dificuldade, entenda que por conta de você e da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, todo o ambiente que você está será mudado. E por mais que pareça ser o pior lugar para os homens, eles vão ver algo de tão tremendo e maravilhoso na sua vida, que ali será e você será porto seguro, lugar de fornecer luz e segurança e fornecer salvação. Porque quando aquele carcereiro chega, ele fala assim: como serei eu salvo? Humanamente falando, isso é insano, querido. O carcereiro era quem tomava conta daquele lugar. De repente ele vai para os piores presos e fala assim: como eu posso ser salvo? Porque independente da humanidade ou da situação que vivemos, do coronavírus, do que for, você será uma fonte de luz e de segurança e salvação para quem estiver próximo de você. Então, querido, não se preocupe com a situação. Se preocupe em ser quem Deus mandou que você seja. E o que eu acho mais bonito nisso, nessa história, é que Paulo e Silas não precisavam estar no cárcere interior. Paulo e Silas não precisavam estar na prisão. Paulo e Silas não precisavam nem ter sido açoitados. Por que você está falando isso, Fernando? Querido, no início do capítulo 16, Paulo quer ir para outra cidade. Mas ele tem um sonho. E um homem fala para ele ir para Macedônia. Onde ele foi preso foi a primeira cidade que ele chegou na Macedônia. Ah, Fernando, isso não me garante nada. Tá bom. Lá em Atos 22, tem uma outra situação em que Paulo está pregando. Leia, o livro de Atos é lindo, sabe? É muito interessante. Eu não vou contar essa história para não ficar informação demais, mas há um momento em que o soldado romano não está conseguindo entender o que está acontecendo, pediu informação para a galera que está tentando matar e bater em Paulo, por conta de pregar o evangelho mais uma vez, e ninguém explica. Ele fala assim, o comandante fala assim, faça com ele aí, dê açoites nele para que ele diga o que está acontecendo. Quando ele começa a aprender a Paulo, Paulo fala assim: o que você está fazendo? Ele fala assim: eu vou te açoitar. Tu vai açoitar um homem romano sem levar a julgamento? Após ele passar a noite pregando por carcereiro, aqui em Atos 16, quando chega pela manhã, o magistrado manda um oficial de justiça e fala assim: pode libertar eles. Aí vem o carcereiro feliz: vocês estão libertos, podem ir embora. E Paulo falou assim: não. A gente foi açoitado publicamente, a gente passou vergonha. Eles vão vir aqui. Não vai ser assim, não. Eles vão vir aqui libertar a gente pessoalmente. Aí vem os magistrados, eu sou romano, ele falou. Vem os magistrados e pedem desculpas para Paulo. Aí você pode pensar assim: agora é aquele momento que ele vai pregar e vai dizer assim: quem está te humilhando te pedirá desculpas. Não é o evangelho vingança, não. É só para você entender que Paulo bem sabia que ele não precisava estar preso. Desde o início ele sabia e tinha total e pleno conhecimento que se ele falasse: sou romano, eles iam soltar. Aqueles homens pediram desculpas: pelo amor de Deus, vai embora, quer um café, um pãozinho com queijo. E quando está em Atos 22, antes de ser açoitado, Paulo fala assim: eu sou romano, tu vai me açoitar sem me levar a um julgamento? Aí o carrasco logo aí ele fala assim: o quê? Chamou o comandante: vê o que tu está fazendo aí. O cara é romano. Aí chega o comandante cheio de medo. A palavra de Deus fala que ele ficou com medo. Ele fala assim: como pode você ser um romano? Eu comprei com grande quantia em dinheiro. Aí Paulo fala assim: mas eu sou de nascença. Sinto muito, filhão, sou romano. Não entendi, Fernando. Paulo, ele sabia que havia um motivo para ele ter ido até a Macedônia.
Ele sabia que era necessário que ele padecesse tudo o que ele padeceu. Ele sabia que se ele falasse assim, ó, olha, eu sou romano, ele não seria açoitado, ele não estaria na prisão à noite, ele não seria amarrado a um tronco, e muito menos ir para o cárcere interior. Mas ele passou por tudo isso, sofreu tudo isso, por amor àquele carcereiro e àqueles presos, pela oportunidade de pregar o evangelho a eles. Pare de se preocupar um pouco com a sua dor e com a sua aflição, e lembre-se que Deus tem te chamado, para que através da sua vida você traga salvação e libertação. Estamos num momento de dor geral, mundial, e às vezes a gente está olhando só para a minha dor, estou olhando só para a minha dor, para o meu sofrimento, porque eu tenho passado. Deus tem te chamado para neste momento de cárcere interior, este momento de escuridão, este momento que todos nós sofremos, para sermos um foco de luz, de segurança e de salvação para todos que sofrem. Querido, por amor à humanidade, por amor àqueles, Paulo sofreu. Por amor a nós, Jesus sofreu. Nós sofreremos por amor a pregar este evangelho. Não se lamente, não reclame, não murmure. Ore, louve, agradeça a Deus e faça a diferença onde você estiver. Seja fiel, permaneça fiel, acredite em Deus e o mais Ele fará. As nossas leves e momentâneas tribulações não são nada comparado àquilo que Deus tem preparado para nós. Se apegue a isso, querido. Você vai ver um milagre de Deus na sua vida, você vai ver algo maravilhoso acontecer. E não só você, aqueles presos não tinham o menor relacionamento com Deus. Todo mundo que estiver ao seu redor vai ver algo de tão maravilhoso na sua vida, que vai querer servir e seguir o Deus que você serve. É isso. Eu agradeço a oportunidade e seja a diferença, seja foco de segurança e salvação em meio a tanta tristeza e em meio a tanta dor. Amém.